iniciar trazendo com vocês a a assinatura de Deus na Terra, como a gente fala, né? Que é justamente o quê? A tríade. Até deixei aqui, não sei se vocês vão começar a conseguir ver, mas eu gosto de trabalhar isso, vou deixar aqui, depois eu até compartilho também lá no grupo, uma foto mais bonita, né? Não essa aqui que é um desenho que eu não sou muito boa em desenhar, mas justamente o quê? A gente tem uma tríade que a gente poderia dizer que é a assinatura de Deus na Terra. Porque Deus ele fala para nós o seguinte, que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, a gente também vai olhar para nós e cada um de nós aqui tem o seu corpo, a sua alma ou a sua mente, né, como você costuma chamar, e o espírito. E muitas vezes, quando a gente está buscando a nossa evolução, é muito mais fácil a gente olhar para nossa alma e para o nosso corpo porque é aquilo que a gente pega, é aquilo que a gente sente no dia a dia, e muitas vezes o que falta realmente a gente olhar para que haja vida em nós é o nosso lado espiritual. Então eu gosto sempre de introduzir falando isso e falando o seguinte: eu não trago religião, eu trago Bíblia, eu trago Deus da Bíblia. O que o Deus fala na Bíblia é o que eu vou trazer aqui com vocês e é o que eu trabalho em mentoria também, só para a gente, né? Porque eu sei que tem várias religiões, pode ter gente aí de todas as religiões. E aí eu gosto de falar que a Kelly me convidou, então, para trazer um assunto que é espiritualidade, trazer um pouquinho, né, pincelar. Hoje a gente vive uma geração de pessoas muito ansiosas, né? A gente tem várias situações de pessoas com doenças emocionais, com depressão, né, com espírito de depressão, de angústia, de sofrimento. Então, para linkar um pouquinho aí, corpo, alma e espírito com vocês. E aí eu queria te convidar para, se você está com seu papel aí, seu caderno na sua frente, faça esse triângulo, desenhe um triângulo. Por quê? Porque você vai lembrar que você precisa todos os dias alinhar, alimentar justamente essa tríade, corpo, alma e espírito. Se a gente não alimentar o nosso corpo todos os dias, a gente vai ficar fraco. Vai chegar ali no segundo dia, talvez a gente já não aguente mais. No terceiro dia, a gente já não vai poder fazer mais nenhuma atividade, porque a gente vai ter que ficar em repouso. Tem gente que faz jejuns aí, né, prolongados. Não é o meu caso, eu já estaria tremendo no segundo dia. Mas por quê? Porque por que eu gosto de trazer isso para vocês? Porque se a gente não alimentar o nosso espírito também vai enfraquecer. O Espírito de Deus, ele habita em cada um de nós, mas tem uma questão. Deus, ele é muito cavalheiro. Então, quando a gente vai estudar a Bíblia, quando a gente vai ler, quando a gente vai aprender da palavra de Deus, a gente vai ver Deus falando o seguinte: eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você. Eu entrarei e farei morada. Então, a gente vai ver que Deus vai esperar a gente convidar ele para que ele entre. E talvez você creia em Deus, talvez você seja uma pessoa como eu já fui, de crer que Deus existe, mas achava que Deus era distante de mim. Eu questionava, mas como é que Deus vai escutar todo mundo? É muita gente, só tem um Deus, e como é que ele vai escutar todo mundo? E hoje muitas pessoas, quando chegam até mim, elas falam isso também. Eu não entendo como Deus ouve todos nós. Eu não entendo se realmente ele consegue fazer isso. E aí, quando Jesus ressuscita e ele vai para os céus, ele já tinha avisado que ele vai para que o Espírito venha e possa habitar em cada um de nós. Então, cada um de nós tem um Espírito de Deus dentro de si que se conecta ao Espírito de Deus. Por isso que se a gente quiser entender sobre propósito, a gente vai precisar ter um relacionamento íntimo com Deus. Por isso que se a gente quiser ser cheia do Espírito de Deus, ter vida, a gente vai precisar orar, ler a Bíblia, e louvar, porque são as três formas hoje como a gente se relaciona com Deus. E aí vem uma parte importante, né? Quando a gente está falando sobre um espírito de depressão, um espírito de angústia. Só me dá um minuto que eu vou baixar minha Alexa aqui, que senão tá muito alto para mim. Vamos lá. E aí tem um ponto bem importante. Quando a gente vai lá para João, capítulo 6, a gente vai ver que no final de João capítulo 6, eu vou trazer alguns aqui, depois até posso compartilhar com vocês no grupo também. Fala assim, ó, o espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida. Mas eu quero frisar aqui com você, essa é a introdução. O espírito da vida. Hoje, eu sou cristã, eu sou filha de Deus, eu tenho um relacionamento íntimo com Deus, tenho sido usada por Ele.
E todos os meses a gente tem um encontro de mulheres aqui com mais de 300 mulheres todos os meses, que a gente leva a palavra de Deus. A minha função é trazer o emocional e a palavra. Então, esse é o propósito de Deus para minha vida, transformação através das duas coisas. E aí o que acontece? A gente vê hoje muito de tudo e vê pessoas como eu já fui, pessoas buscando em coisas preencher um vazio que existia dentro de si. Eu era a pessoa que eu comprava para que eu me sentisse bem, para que eu sentisse alegria, para que eu sentisse prazer. E eu não sabia, porque muitas coisas que acontecem, a maioria delas são inconscientes, eu não tinha na época a clareza de que eu fazia isso pelo vazio que eu sentia dentro de mim. Eu falava, Deus, se tu existe, por que que eu não te sinto se tem pessoas que dizem que te sentem? Eu buscava coisas para mim, aparências, eu buscava agradar as pessoas, eu dificilmente dizia não para as pessoas. Eu chegava a me virar em três para estar em três jantas diferentes na mesma noite, para quê? Para não desagradar as pessoas por uma necessidade de me sentir amada. E aí vocês vêm acompanhando, né? Eu consegui acompanhar algumas aulas depois. Eu vi que o doutor Elias já trouxe muito essa questão também, que são o quê? Os traumas que a gente vive ainda lá na infância, que a gente vive na nossa adolescência. E esses traumas, esses vazios, eles vão gerar em nós vício. Todo vício vem sobre uma falta que a gente possui. E essa falta é emocional. Só que também tem um ponto bem importante. Às vezes você olha para a sua vida, assim como eu olhei para a minha, e eu via o seguinte: eu tenho tudo. Não tinha nada assim de exagero. Não era uma pessoa rica, mas eu tinha um trabalho, eu tinha um noivo, gente fina pra caramba, eu tinha saúde, eu trabalhava no que eu gostava, eu era saudável, não me faltava nada. E mesmo assim, eu tinha um vazio dentro de mim, uma ausência dentro de mim, e eu tentava preencher das mais diversas coisas no mundo. Então, sim, a gente sabe que tem coisas que são fisiológicas, genéticas, mas aqui eu quero trazer uma outra parte com vocês para a gente conversar um pouquinho e trazer clareza. Muitas pessoas, e talvez você conhece alguém que está, por exemplo, passando por uma depressão, ela começa a frequentar uma igreja. E depois que ela está frequentando uma igreja, de repente ela começa a ficar bem. E nós mesmos temos um pré-julgamento quanto a isso, por muita perda de credibilidade, principalmente da igreja cristã no Brasil, ao longo dos anos, por tudo que acontecia. Só que a verdade é, o Espírito de Deus é a única coisa capaz de gerar vida dentro de nós. Assim como a nossa criança interior. Se a nossa criança interior ainda está com as suas dores, ainda está com os seus traumas, ainda está com aquilo que adoece emocionalmente ela não consegue sentir alegria. Logo, eu e você também vamos ter uma dificuldade de ser pessoas alegres, pessoas felizes, pessoas satisfeitas com as coisas que a gente tem. E o Espírito de Deus, quando a gente vai para a Bíblia, Deus vai falar o seguinte: você tem um corpo que carrega uma alma, mas você é espírito, porque você é minha criação. Eu te fiz a minha imagem e semelhança. Então, quando Deus vai falar sobre os planos que ele tem para mim e para você, ele vai falar o seguinte: aqui a gente está, né? A maioria em mulheres, mas eu sei que tem homens também. Mas já que a gente está a maioria em mulheres, a gente tem uma identidade em Deus. E muitas vezes você não assume a sua identidade, você não consegue realmente ter uma vida plena, uma vida abundante, uma vida próspera. E não estou aqui trazendo relação com o dinheiro é só consequência. A prosperidade e a abundância é em todos os sentidos, é sentir paz na sua alma, alegria na sua alma, porque você não sabe qual é a sua verdadeira identidade. E aí Deus vai dizer na palavra para as filhas dele que nós somos preciosas, que nós somos princesas dele, que nós somos prósperas, que nós somos fortes e corajosas, sal e luz no mundo. Então tem inúmeras características que Deus dá para mim e para você como nossa identidade. Só que muitas vezes a gente cresce aprendendo que nós somos aquilo que nós fazemos. E eu fui essa pessoa por muito tempo. Eu via que o meu valor estava no que eu fazia, e não em quem eu era. E isso vai chegar um momento onde nós termos mulheres exaustas, cansadas, que não conseguem desfrutar e descansar. E isso vai nos adoecer. Por quê? Porque a gente não consegue ter leveza. E sem leveza não tem desfrute. Porque a gente aprendeu que nós somos o que a gente faz. Então, quando a gente volta para entender qual é a nossa verdadeira identidade, a gente vai tomando posse disso.
E aí Deus ele vai falar na palavra dele, só fazendo uma introdução com vocês, que ele tem propósito sobre a nossa vida, que antes mesmo da gente nascer, estar no ventre da nossa mãe, ele tinha propósito para cada um de nós. Por isso que cada um de nós vai ter dons, talentos, habilidades, para quê? Justamente está relacionado ao propósito pelo qual a gente foi criado. A gente pode ter várias missões dentro desse propósito, entregar de várias formas o nosso propósito, mas vai ter um propósito. E para a gente viver o nosso propósito em Deus, ele deixa muito claro na Bíblia que a gente vai precisar passar pelo processo, a gente vai passar pela transformação, a gente vai precisar ser moldada para que a gente viva de fato o processo. E por que que eu estou fazendo essa introdução com você? Porque eu quero propor um exercício para vocês durante uma semana. Durante uma semana, você literalmente vai analisar o que passa nos seus pensamentos e você vai escrever isso. Pode ser num bloco no seu celular, eu uso muito Notion no celular, pode ser num caderno, como você preferir. Mas você vai analisar os pensamentos que você tem, quais são os tipos de pensamento que você tem de forma recorrente e principalmente aquilo que você fala, aquilo que sai da sua boca. Por quê? Porque hoje, se tem algo que nós precisamos começar a mudar para transformar nossa vida, é a nossa fala. E olha só que interessante. Quando eu estava fazendo o meu MBA em Neurociência e Psicologia Positiva, eu tinha um professor sensacional de neuroanatomia e neurofisiologia. E ele falou o seguinte: ele fez toda a explicação, então, do cérebro e tudo mais, corpo humano, as ligações. E no final eu falei para ele assim: ok, professor, eu entendi, eu compreendi, mas eu vou estar numa palestra e alguém vai me perguntar: ok, Rita, eu entendi sobre a criação da realidade, o poder que a gente tem e tudo mais, mas por onde que eu começo de fato a mudar a minha vida? Não importa as circunstâncias que eu tenho hoje. Como eu começo a mudar a minha realidade? E ele falou o seguinte: simples. Comece mudando a sua fala. Um doutor, alguém em neurociência, falando para a gente mudar a nossa fala. E olha que interessante, a gente vai para a Bíblia. Deus fala que aquilo que existe nele, ele deixou em mim e você. E Deus criou um mundo falando. Até hoje, Deus cria as coisas falando. Então há um poder em mim e você. Só que o que acontece? Muitas vezes a gente não fala para fora, mas a gente fala para dentro. E aquilo que a gente fica falando para dentro está nos alimentando. Assim como aquilo que a gente come está alimentando o nosso corpo, aquilo que a gente está falando para dentro de nós alimenta a nossa alma e nosso espírito. Aí a gente vai ver inúmeros versículos na Bíblia, inúmeros mesmo, Deus falando que a nossa fala tem poder de chamar à existência as coisas que ainda não existem, que possui maldição ou bênção, que liga na terra, é ligado no céu, desliga na terra, é desligado no céu, que nós vamos comer do fruto da nossa fala. Então, se tem algo que hoje eu quero frisar com você, para você ter clareza, a gente transforma qualquer coisa na nossa vida. Isso vocês já estão vendo ao longo, né, das aulas que vocês vão tendo aqui, dos encontros que vocês vão tendo aqui, do poder que a gente tem através daquilo que a gente está falando. E aí, quando a gente vai para a Bíblia e vai mais fundo, já que meu processo aqui é trazer mais espiritualidade com vocês, é justamente a gente entender que Deus, ele não nos deu o espírito de covardia nem espírito de medo. Isso está na Bíblia. Mas ele nos deu o espírito de coragem e de ousadia. Só que tem momentos na nossa vida que a gente está tão tomado por esse espírito que não vem dele, que a gente vai precisar lembrar. E a gente vai precisar convidar muitas vezes Deus para entrar na nossa vida. E muitas vezes a gente está buscando Deus em diversos lugares em que Deus não está, em que Deus não se encontra. E aí você vai precisar buscar Deus em um lugar, que é na Bíblia. É buscar ter um relacionamento, é intimidade. É como você tendo um contato aqui com a Kelly, com o doutor Elias, com o pessoal que está passando por aqui. Você realmente só vai confiar no tanto que você vai tendo relacionamento. Muitas vezes a gente toma posse, e aí eu quero te fazer um convite para olhar para a sua vida. Talvez você esteja sendo essa pessoa nos últimos tempos, nos últimos dias ou de vez em quando, tomando posse daquilo que não é seu. E o que seria isso? Quando eu digo assim, ó, os meus problemas, a minha dívida, a minha traição,
a minha doença, o meu câncer, a minha depressão, a minha ansiedade, isso não é seu. Mas a partir do momento que você ficar tomando posse diariamente, repetidamente disso, chamando de seu, a minha, o meu, você está fazendo o que eu gosto de usar com os meus clientes, é condicionando a sua mente a acreditar nisso. E você continua alimentando isso dentro de você. Então, por mais que você faça movimentos para sair, muitas vezes, de ciclos na sua vida que não são bons, você continua se retroalimentando em fala daquilo que não é seu. E hoje meu convite para você é justamente começar a mudar a sua fala. Porque isso não é seu e Deus fala isso na palavra. Deus fala que você precisa tomar posse, você precisa repreender todo. No final, eu vou fazer uma oração com vocês. E, e na oração a gente sempre vai usar o quê? Repreender os espíritos que vêm do maligno, do inimigo, espíritos que não vêm da parte de Deus e que não são meu e seu. Porque a partir do momento que a gente sabe que nós somos criaturas, que nós somos filhos de Deus, a gente precisa tomar posse daquilo que vem dele. E o que aprisiona nós a viver ansiedade, a viver depressão, a viver coisas que não são boas e continuar alimentando isso dentro da nossa vida? Memórias. São as memórias que vão formando dentro de mim e você crenças. As crenças que a gente possui são as nossas verdades. E são através das nossas verdades que nós vamos criando a nossa realidade. Então anota aí, eu vou mandar um desenho depois lá no grupo, que é um desenho que eu gosto bastante de usar, que é pensamentos repetidos, falas repetidas, vão gerar emoções e sentimentos dentro de você. Esses sentimentos e essas emoções é quem vão conduzir as suas ações. E essas ações vão trazer resultados para a sua vida, em qualquer área da sua vida. Isso é para todas as áreas da sua vida. Pensamentos e falas repetidos geram sentimentos e emoções que geram ações. E das nossas ações a gente vai tendo resultados, tanto positivo quanto negativo. Esses resultados vão fazer o que comigo e com você? Fortalecer as crenças, fortalecer as memórias, fortalecer os traumas, fortalecer aquilo que eu e você carregamos como uma verdade dentro de nós. E tem algo que nos aprisiona emocionalmente, principalmente quando a gente está vivendo períodos de um espírito de depressão, uma angústia, um sofrimento, uma doença. Muitas vezes a gente precisa parar e ver se o que a gente vive não é uma coisa que nos aprisiona emocionalmente, mentalmente e espiritualmente, que é a falta de perdão. A falta de perdão, ela vai nos consumir emocionalmente, espiritualmente. Primeiro, porque Deus ele não perdoa os pecados daquele que não perdoa aos outros. Então, esse é o primeiro ponto. Perdão não é um esquecimento, porque a gente não tem amnésia. Perdão não é voltar a amar, conviver. Perdão é uma escolha que a gente faz para se libertar daquilo que a gente carrega. É como se eu entregasse um presente de volta para quem me feriu, para quem me machucou, e dissesse: toma, que isso é teu, eu não preciso mais carregar. Eu estou deixando com você. Mas não é esquecer. Não é se a pessoa vai pagar por isso ou não. A colheita não é opcional. A gente planta, a gente colhe. Mas o perdão é libertação. E eu trabalho, meu público maior são mulheres, eu atendo homens também, tenho a imersão de casais, mas a maioria de nós confunde perdão. E a maioria de nós ainda não perdoou coisas que a gente precisa se libertar. E o perdão é uma coisa que vai adoecer eu e você emocionalmente, porque ele é como uma prisão dentro de nós. Por mais que a gente queira viver uma vida alegre, feliz, abundante, próspera, viver propósito, enquanto a gente não escolher se libertar dessa prisão, a gente continua preso ali. E talvez você pense assim: não, mas eu não tenho ninguém para perdoar. Isso a gente fala assim no automático para nós mesmos. Mas eu vou deixar um convite para você. No momento que você tiver de silêncio, no momento que você tiver, botar uma música aí de fundo, tá? Em silêncio, só você na sua companhia, se pergunta: que dores, que traumas, que sofrimentos eu ainda carrego, que eu ainda não consegui me libertar? Porque a gente carrega tudo dentro de nós, inclusive o Espírito de Deus. Então, se a gente carrega tudo dentro de nós, quando a gente para se ouvir, quando a gente para ouvir Deus falando conosco, a gente vai ter clareza
das coisas que a gente ainda carrega e que a gente não precisa mais carregar. Quando você traz essa consciência, começa num simples exercício. Faz uma carta liberando perdão para todas as pessoas que a sua mente for trazendo que precisam de perdão. Lembrando que perdão é uma escolha. E talvez você precise se perdoar por coisas que você fez com você mesma, por escolhas erradas, por coisas que você fez para outras pessoas e que você ainda não conseguiu deixar isso no seu passado. E volte e meia, isso ainda continua dentro de você. Como eu sei se eu perdoei? Você vai ter paz. Você vai para a cama e isso não vai vir à sua memória. Então, eu quis só pincelar isso com você, porque perdão é uma das coisas que mais aprisiona as pessoas emocionalmente, a falta do perdão. E aí, eu trouxe para você falando sobre memórias. Memórias que você viveu na sua infância, memórias que você viveu na sua adolescência. Hoje, como eu trabalho padrão de comportamento, a gente começa a perceber, e eu vou trazer um exemplo aqui para você, a forma como a gente está condicionado a honrar os nossos pais, inclusive no sofrimento, inclusive nas doenças. Quando Deus fala assim, ó, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, todos eles são Deus. Quando a gente vai, a gente tem o corpo, a alma e o espírito, a gente tem uma tríade. Quando a gente vai, a gente tem passado, presente e futuro, a gente tem uma tríade. Quando a gente tem manhã, tarde e noite, a gente tem uma tríade. Quando a gente vai olhar para a água, a gente tem estado sólido, líquido, gasoso, a gente tem uma tríade. Quando a gente vai olhar para o meu nascimento e o seu, a gente tem uma tríade. Tem o pai, a mãe e o filho. E talvez você viveu coisas na sua infância que você ainda não conseguiu se libertar. E talvez você foi vivendo coisas ao longo da sua vida e que hoje está te trazendo uma estagnação em alguma área da sua vida e isso não está deixando você realmente viver uma vida com mais leveza, com mais abundância e prosperidade. E aí eu quero primeiro, antes de tudo, te falar, os planos de Deus para a sua vida é abundância e prosperidade, é plenitude. Quando alguém falar para você que Deus não se preocupa com a sua felicidade, você diz, não, isso não é uma realidade. Porque Deus entregou o seu único filho para morrer na cruz por mim e você, justamente para que a gente tivesse uma vida livre, uma vida com salvação. Porém, a gente é livre na palavra dele, para viver os princípios e mandamentos dele. Tá? Então, eu gosto de trazer isso, porque senão a gente confunde a tal da liberdade. Mas por que eu estou te trazendo isso? Porque Jesus fala na palavra que ele veio para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância, vida plena, vida em prosperidade. Se a gente não está vivendo essa vida, é porque algo precisa ser trabalhado dentro de nós. Então vamos lá, pensa comigo. Deus quer que você tenha uma vida plena, abundante e próspera. Ele também fala na palavra que você vai ter dias maus, que você vai ter dias difíceis, que você vai ter desafios, que você vai passar pelos desertos. Mas esses dias não definem o seu futuro e não definem a sua vida, porque esses dias são circunstanciais e circunstâncias passam. A promessa não. A promessa eu e você carregamos dentro. E aí Deus vai falar também o seguinte, que não é para a gente desanimar, que não é para a gente ter medo, porque Ele venceu o mundo. Eu e você só vamos vencer quando a gente está com Ele. Então, muitas vezes essa palavra é distorcida, né? A gente já venceu o mundo. Não tenha medo, né? Se Jesus venceu o mundo, você vai vencer também. Em nenhum lugar Deus fala isso. Ele fala que ele venceu o mundo. Então, se eu e você estamos nele e ele em nós, nós também venceremos. Por quê? Porque ele já venceu. E por que que eu estou te trazendo isso? Porque lá em Isaías 43, versículo 18 e 19, ele vai falar o seguinte: esqueçam o que se foi. Não vivam do passado. Vejam, eu estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. E ali segue falando. O que mais aprisiona pessoas a doenças emocionais, agora falando, a não ser, claro, quando é genético, fisiológico, estou falando agora daquilo que a gente alimenta, é coisas que a gente viveu no nosso passado. Ou é a ansiedade pelo nosso futuro. Só que quando a gente para olhar a ansiedade de um outro ponto de vista, que é o que eu gosto de trazer, dois pontos de vista para qualquer coisa, a gente vai ver que muitas vezes a gente vive uma ansiedade do futuro por memórias do passado.
Porque um dia a minha família passou dificuldade, quando eu abro o meu negócio, eu também penso que eu posso passar e já começo a alimentar isso. Porque um dia eu já passei por uma traição, agora eu começo um novo relacionamento e a minha mente, enquanto não está curada, as minhas emoções, eu vou ficar alimentando que eu posso passar por isso novamente. E isso nos aprisiona. Então Deus está falando que esqueça o que se foi, não viva do passado. Eu já estou fazendo uma coisa nova. E o passado ele nos aprisiona, assim como o futuro. Então a gente sabe que Deus tem planos para a nossa vida, que são planos de abundância, de prosperidade, são planos de plenitude, ou seja, é uma vida com leveza, mesmo em desafios, mesmo com dificuldade, mesmo com problemas. E ele está falando que eu tenho planos, mas antes você vai precisar parar de se amoldar aos padrões deste mundo. Ou seja, não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme renovando a sua mente, a sua alma. Deus está falando que, Rita, você vai viver os meus planos que são bons, perfeitos e agradáveis quando você renovar sua mente, quando você transformar sua alma, ou seja, dos padrões que você carrega, daquilo que você vem carregando até hoje dentro de você, você vai precisar renovar, transformar, para só daí você vai ir vivendo os planos que eu tenho para você. Quando a gente vai estudar a parábola dos talentos, a gente vai ver que Deus dá na medida da nossa capacidade. Ou seja, quanto mais eu e você nos capacitarmos, mais Deus vai entregando nas nossas mãos, em todas as áreas da nossa vida. Então, quando Deus tem uma promessa para a sua vida, você tem uma decisão. E decisões mudam destinos. E essa é uma frase para mim é você ter sempre na nossa frente. É uma frase que eu uso muito, eu tenho aqui no escritório a colheita no opcional. Decisões mudam destino. Por quê? Porque hoje você pode estar vivendo circunstâncias na sua vida que não estão permitindo você viver a realização, a plenitude, a abundância, a prosperidade, ou você teria todas as condições, mas você não enxerga isso. Por quê? Porque dentro de você há coisas ainda para serem transformadas e renovadas na sua alma e na sua mente. O Espírito de Deus, ele nos fortalece, ele nos guia, ele é conselheiro, ele é consolador, ele vai nos trazer clareza, revelação daquilo que eu e você precisamos mudar e transformar, por isso que nós precisamos ter intimidade com ele, por isso que a gente precisa ter relacionamento e intimidade com Deus, somente assim a gente vai conseguir ouvir o Espírito de Deus falando comigo e com você. E aí a gente não vai mais se confundir com as vozes do mundo ou com a nossa própria voz, que a nossa mente não para mesmo de pensar e de falar o tempo todo, né? Então a gente vai precisar ter esses momentos de silenciar, para que a gente de fato comece a ouvir, ser guiado, ser conduzido. E aí a gente vai precisar decidir que a gente quer se transformar. E aí a gente vai precisar todos os dias decidir que a gente não vive mais, que a gente não se move mais por aquilo que a gente vê, mas que a gente passa a se mover por aquilo que a gente crê. Mas para mim, acreditar é confiar. Eu preciso me relacionar, eu preciso conhecer. Como você vai conhecer Deus? Bíblia. É a única forma de você conhecer Deus. Inclusive, eu gosto sempre de indicar essa Bíblia aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, mas tem também lá no meu perfil no Insta, que é a Bíblia de Estudo da Joyce Meyer. Ela é uma das maiores pregadoras da palavra, hoje mestre da palavra de Deus. Não tem religião, é Bíblia. E essa Bíblia aqui tem um fácil entendimento para a gente estudar. Eu gosto de indicar, principalmente quem está começando um relacionamento com Deus, pela clareza que ela traz do dia a dia da nossa vida. E aí, quando a gente está estudando isso, a gente vai ver que Deus fala assim, para a gente lá em Mateus capítulo 11. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Na sequência, ele vai continuar dizendo que a gente vai receber do jugo dele, que é suave e leve, vamos aprender sobre ele, aí vamos nos tornando mansos e humildes de coração. Mas o que eu quero te trazer aqui para você, quando Deus está falando assim, Rita, se você estiver ansiosa demais, preocupada demais, sobrecarregada demais, cansada demais, emocionalmente, às vezes não é fisicamente, emocionalmente, vem a mim. Vai para o seu quarto, fecha sua porta, conversa comigo. Eu vou pegar o seu fardo que é pesado e leve e vou dar do meu pesado, né? Sobrecarregado, que é cansado e pesado.
né? O nosso, e vou dar do meu que é suave e leve. O que que Deus está dizendo aqui pra gente? A vida não é sobreviver sobrecarregado. A vida não é sobreviver cansado. E muitas vezes, esses dias eu estava fazendo uma live e trouxe isso, a gente está trazendo o comum como uma coisa normal. Até trouxe o exemplo da faixa de segurança. O comum é, de vez em quando, a gente não conseguir frear a tempo para parar na faixa de segurança. Esse deveria ser o comum. Mas hoje o normal tem sido não parar na faixa de segurança. E as pessoas, quando conseguir passar, passarem correndo. O comum deveria ser eu adoeço de vez em quando, e aí eu busco médico, tomo os remédios certo. Mas a gente tem normalizado a cada dor se automedicar por conta própria. Então a gente tem transformado coisas que deveriam ser comuns em coisas normal. O normal é eu buscar a Deus todos os dias, mas eu estou tornando isso comum. Eu busco quando eu estou mal, quando eu tenho tempo. Tem pessoas que deixam para ter uma relação com a parte espiritual, com a sua vida espiritual, somente antes de dormir. Eu não sei vocês, mas antes de eu dormir eu já estou podre de cansada. Eu já começo e já falo assim: Deus, muito obrigado por esse dia. Ai, já não tenho mais vontade de falar. Deus, eu estou muito cansada, amanhã eu continuo. Né? Então a gente precisa iniciar o nosso dia, porque a palavra de Deus vai dizer: Deus tem plano para você. Ele vai dizer: coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, para que tudo te vá bem, para que você não te falte nada do que você precisa. Deus fala na palavra que quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, não nos falta nada do que a gente necessita. E talvez hoje você não tenha, talvez, esse relacionamento com Deus e você acha que Deus não te ouve, que Deus não se preocupa. E Deus se preocupa. Deus nos ouve. Quando Deus vai falar na palavra e a gente confunde isso, ele fala que todos nós somos criaturas, criados por Ele. A gente só passa a ser filho quando aceita Ele como nosso Pai, aceita Ele como nosso único Senhor e Salvador. A partir dessa declaração é que a gente de fato passa a ser filho de Deus. Antes da gente aceitar isso, a gente é criatura de Deus. Então, por que que eu estou te trazendo isso? Talvez você nunca falou isso para Deus. E talvez você acredite que Deus não te escuta, que Deus não te ouve, enquanto Deus está esperando você dar livre acesso a Ele, para que Ele entre na sua vida, para que Ele faça morada em você. Esses dias a gente teve um retiro aqui de encontro com Deus, foi lindo, um final de semana, eu estava ministrando sobre cura emocional. E aí eu trouxe antes para vocês que muitas vezes a gente vai honrar os nossos pais nos problemas, nas dificuldades, nas doenças. Isso é uma verdade. Quando a gente vai para a Bíblia, Deus fala na Bíblia que a gente carrega maldições até quartas gerações, até a nossa quarta geração. Quando a gente vai para a ciência, e aí o doutor Elias vai ter mais conhecimento ainda sobre a complexidade disso, né, dos genes comportamentais, também a gente vê isso. Né? Então, muitas coisas que eu e você estamos carregando, a gente precisa ter uma mudança de comportamento. Falando agora em aspecto comportamental emocional. E isso Deus fala na Bíblia quando Ele manda eu e você transformarmos a nossa mente, a nossa alma, porque ali é o centro da nossa criação. Nós queremos, você quer, eu quero, uma vida com plenitude, com mais leveza, com felicidade, um bom relacionamento, né? Uma família unida, uma boa vida financeira. Nós temos sonhos para realizar. Deus fala na palavra que Ele colocou em mim e em você tanto querer quanto realizar, de acordo com a vontade dele, porque Ele tinha planos para a minha vida e a sua. Então, nós precisamos tomar uma decisão de não viver mais somente por aquilo que a gente vê, mas viver de acordo com aquilo que a gente crê. E para a gente crer, a gente precisa se alimentar disso. E aí, a gente precisa começar a trazer para a nossa vida o poder que existe na nossa fala. Falei para vocês lá no início sobre honra. Não é um acaso que honra é o primeiro mandamento com promessa. Por exemplo, esses dias eu estava com uma cliente. Cada romper de bolha nossa, de nível na nossa vida, profissional, financeira, principalmente trazendo aqui, a gente vai sentir. E muitas vezes você vai psicomatizar isso
né? Eu, todas as vezes que eu vou para algo maior do que eu já fiz, eu psicomatizo no corpo. Geralmente adoeço na semana em que eu fico, né? Ou a garganta, ou o estômago. Então, isso já vem acompanhando há um bom tempo também. Mas o que eu quero te dizer? Que existem inúmeras formas hoje de você honrar. E o meu convite para você, porque muitas das coisas que eu e você carregamos está relacionado àquilo que nós inconsciente acreditamos que nos faltou quando criança. O amor do pai e da mãe, a presença, o carinho, o afeto, o cuidado. E você foi condicionando um olhar sobre o seu pai e a sua mãe, desde a sua infância e quando você foi crescendo. Para pensar entre hoje e amanhã e se faz essa pergunta. Qual é o primeiro pensamento, primeiro sentimento, se você pudesse definir a sua mãe e o seu pai? Olhe para a mãe e pensa sobre isso, e olha para o pai e pensa sobre isso. Escreve sobre isso numa folha. O que você vê da sua mãe? O que você vê do seu pai? Eu tive uma cliente há um tempo atrás, quando ela iniciou e ela foi trazer essa clareza de pai e mãe, ela começou me falando da mãe dela que a minha mãe sempre foi uma mulher doente, eu nunca vi minha mãe feliz, eu sempre vi minha mãe uma mulher triste, a minha mãe sempre foi de chamar atenção. E ela começou a falar, minha mãe teve já não sei quantos cânceres, ela falou lá, mas não me lembro. E ela foi trazendo isso. Aí chegou um momento em que ela veio participar de um grupo que a gente tem aqui, e o primeiro e segundo encontro que ela tinha com o grupo, isso colocaria ela numa mesa com mulheres prósperas. Ela se considerava uma mulher com uma autoestima baixa, uma mulher mais introspectiva. Ela adoecia, justamente no dia em que ela tinha que vir para esses encontros. E aí, no segundo dia, na segunda vez que isso aconteceu, eu mandei um áudio para ela e falei assim: você lembra que quando você iniciou a sua mentoria, você trouxe clareza de que a forma como você via sua mãe era uma mulher doente, uma mulher triste? E a sua mãe gostava de chamar atenção e você não gosta de ser vista? Você já percebeu que talvez uma forma como você encontrou de honrar a sua mãe é justamente mantendo as doenças e a tristeza? Porque esses grupos, essas bolhas, esses ambientes vão rompendo com o seu padrão de pertencimento. E eu e você temos, desde o tempo de escola, a gente tinha os grupinhos que a gente se dava melhor, o grupinho que a gente fazia parte. Então, nós temos a nossa bolha de pertencimento. Vocês estão agora num ambiente aqui dentro, um ambiente seguro, um ambiente de crescimento, de evolução. E que muitas vezes, por exemplo, tem pessoas que não vão conseguir estar na aula ao vivo, não é porque elas têm um compromisso, é porque elas não conseguem realmente dar esse passo de romper essa bolha por questões que elas carregam ainda dentro delas. E muitas das coisas que a gente carrega está relacionado à visão que a gente carrega dos nossos pais. E por que isso? Porque nós viemos de raízes. A gente veio de um sistema maior. Existe um sistema que veio antes de nós. Quando a gente olha para uma árvore, a árvore, para ela dar bons frutos, e isso a Bíblia cita muito, ela precisa que as raízes estejam saudáveis, estejam boas. E muitas vezes a gente vai olhar para as nossas raízes, para quem veio antes de nós, com um olhar crítico, com dor, com trauma, com julgamento. Os nossos pais nos deram o melhor que eles tinham daquilo que eles receberam. Só que conforme a gente vai tomando consciência disso e ressignificando memórias que a gente carrega em relação a eles, é que de fato a gente vai conseguindo transformar a nossa vida, a forma como nós olhamos para nós mesmos, a forma como nós olhamos para a vida como um todo e a forma como nós vamos nos posicionando, como nós vamos vivendo o nosso relacionamento, a relação com os nossos filhos, a relação com o dinheiro. Então, eu quis trazer aqui para vocês alguma questão. Quero abrir aí, né? Não sei como é que é a turma aqui, porque eu também não consegui acompanhar ao vivo. Se vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta, mas trazer assim, todos os dias, você vai precisar ativar em você o seu corpo, a sua alma e o seu espírito. Nós somos seres que vivemos em congruência. A gente precisa estar em congruência na nossa tríade para que de fato tudo nos vá bem. A gente todos os dias, tem dias que eu acordo mal, tem dias que eu acordo triste, tem dias que eu estou preocupada, angustiada.
Mas qual é a decisão que eu tomo? Quanto tempo eu me permito ficar ali? O que eu faço quando eu acordo pela manhã? Qual é a primeira coisa que eu faço? Primeira coisa antes mesmo de levantar minha cama é convidar Deus. Deus faz esse dia. Por quê? Porque Ele sabe os planos que Ele tem para mim e eu não. Segundo é, coloque uma música, mas uma música que realmente vai te trazer algo bom, né? Vai elevar aí a sua frequência. Nós somos seres de frequência. A mecânica quântica aí do universo é frequência. Né? A gente se conectava aí por rádios do mundo todo sem pegar em nada, sintonizando na mesma frequência. Então eu e você também. Cuide dos ambientes, porque mais forte que a genética é os ambientes. Os ambientes vão te moldar. Quais são os ambientes que você senta hoje, com as pessoas que você mais convive, as pessoas que você dá acesso ao seu coração, as pessoas que têm acesso à sua vida, as pessoas que você compartilha suas coisas. Isso a gente tem essa clareza e isso já era bíblico. Deus fala que se você andar com tolo, você se tornará mais um. Você será o próximo. Ou seja, nós somos moldáveis aos ambientes que a gente mais frequenta. Então, que você possa todos os dias tomar a decisão de tomar posse daquilo que Deus fala a seu respeito. Que é realmente você veio para ter uma vida plena, uma vida em abundância, uma vida próspera. Você não veio com espírito de depressão, de angústia, de ansiedade. Isso vai ter dias que a gente vai ter, mas isso não pode ser o comum, o normal na sua vida. Isso vai ser comum de vez em quando. Mas que nesses dias você tome decisões, que você lembre, que você tenha intimidade, que você escolha como você alimenta e cuida do seu corpo. Eu gosto de falar que o nosso corpo é o primeiro ponto de merecimento. Geralmente as mulheres chegam, elas falam assim: quero melhorar o meu merecimento, né? E geralmente está ligado a essas coisas que elas vão viver, a dinheiro, a viagem, a roupa, né? Ao bem-estar em geral. Eu falo, a primeira coisa que você tem que cuidar do seu merecimento é o seu corpo, porque ele é a única coisa que é responsabilidade sua, 100% sua. Você escolhe o que coloca para dentro. É? Então você escolhe fazer um exercício ou não, você decide. Então que todos os dias você decida. E eu tenho certeza que se você fizer até você sentir as mudanças acontecer, não só a sua vida vai ser abençoada, mas a sua casa, seu relacionamento, seu trabalho, seu negócio. Tudo na nossa vida vai vivendo incongruência. Você precisa fazer até sentir, até transformar. Isso é decisão diária. Você não precisa decidir por 30 dias. Decide hoje. Acorde de manhã e fala: hoje eu decido viver algo extraordinário. Hoje eu decido fazer o melhor para mim e para os outros. E só para fechar com você, como eu trouxe memórias, eu quero falar uma coisa que a Bíblia nos traz, agora falando na parte espiritual. A única coisa capaz de vencer o mal é você fazer o bem. A única coisa. Isso a Bíblia já traz. A única coisa, não tem oração, não tem jejum, não tem leitura de palavra. A única coisa capaz de vencer o mal é você fazer o bem, é eu fazer o bem. Então, muitas vezes você. Vou pegar aqui um ponto, né, que o pessoal compartilhou comigo, que tem muitas pessoas que. E hoje é, né, no geral, uma das coisas que a gente tem enfrentado, que é espírito de depressão. Quando a gente tem isso, comece a fazer o bem para outras pessoas. Comece a entregar aquilo que muitas vezes você não recebeu e que te fez falta. E você vai ver que isso vai te preencher de tal maneira que quando você for cheio, você vai começar a transbordar ainda mais. Porque somente quando nós estamos cheios e transbordamos é que a gente chega às outras pessoas. Então Deus ele está falando o quê? Quando ele fala isso na palavra dele, somente o bem vai vencer o mal, vence o mal. Ele está dizendo assim: se você viver com o mal, espíritos que vêm do mal, para te prejudicar, para não te permitir viver o relacionamento que você merece, para não te permitir viver a tua vida em plenitude e prosperidade, para não te permitir viver o propósito de Deus, porque quando eu e você não estamos bem, emocionalmente, fisicamente, quando eu e você estamos doentes, por exemplo, a gente não consegue viver o nosso propósito, viver a plenitude das coisas que a gente veio para viver. Aquilo que Deus já colocou em nossas mãos. Então, o mal não é só uma questão de eu estar de vez em quando, ou uma questão financeira, ou uma questão de amizade, ou uma questão de diabo e Deus. Ele está falando aqui que o espírito
do maligno, ele quer nos parar. Ele quer que você não tenha relacionamento com Deus. Quando você começar a ter um relacionamento com Deus, ele vai fazer de tudo. É um convite de uma janta que vai vir, é uma festa, é uma viagem, é um amigo, é uma visita que chega. Por quê? Porque ele vai colocar coisas no seu caminho para te impedir de ter essa intimidade, esse relacionamento. Então, que você lembre, talvez a forma como você vai se preencher daquilo que realmente vai te fazer cheio é você entregar para as pessoas aquilo que você não recebeu. E eu posso te garantir que isso funciona e que isso é real. Porque eu vim de uma família onde a minha avó era muito crítica e a minha mãe era muito crítica. Até os meus 30 anos, vou dizer até os 31, quando a gente teve essa conversa, eu e minha mãe, a minha mãe nunca tinha me elogiado. Nunca. Mas ela estava sempre encontrando alguma coisa diariamente para me criticar. A gente ficou um bom tempo sem ter relacionamento. Voltei para casa para restaurar isso, para curar, para perdoar, para realmente Deus tinha um propósito através da minha vida, então a gente precisa primeiro viver ele. A minha avó é assim até hoje. Primeiro, ela vai encontrar uma forma de achar alguma coisa para te criticar. Sempre assim, ó, sempre. Eu chegava lá na minha avó, se não era o cabelo, ela ia falar da pele. Se ela não fosse a pele, ela ia falar que eu engordei. Se ela não fosse engordei, tu emagreceu demais. E essa roupa aí não ficou legal. Então sempre ela tinha. Às vezes eu fugia da minha avó para não cruzar com ela, para ela já não me largar alguma coisa, porque ela ia falar. E a minha mãe era igual. Só que eu fui a pessoa que eu passei a vida querendo agradar as pessoas para me sentir amada. Boa parte da minha vida. Então eu agradava as pessoas, eu aceitava coisas que eu não precisava aceitar. Para ser legal, para agradar. Claro que falhei muito, errei muito também, tentando acertar, a gente faz isso. Mas, quando eu fui buscar 12 anos atrás, quando eu comecei os meus processos de desenvolvimento, isso me ficou muito claro. E aí, 2 anos atrás, quando deu a pandemia, que eu voltei a ficar um tempo com a minha família, teve um momento que a minha mãe deu liberdade, que ela fez uma crítica para mim, eu estava lavando a louça e ela sentada aí na mesa, e eu fiz uma pergunta para ela, com muito respeito no meu lugar de filha, lembrando que os pais deram o melhor daquilo que eles receberam, os avós também, e somos todos seres humanos. E aí o que acontece? Eu olhei para minha mãe e perguntei: Ô mãe, alguma vez você já se sentiu amada pela minha avó? E ela começou a chorar e chacoalhou a cabeça que não. Aí eu perguntei para ela assim: alguma vez na tua vida a minha avó te elogiou? Aí ela chorou mais ainda e só chacoalhou que não. E aí eu olhei pra ela assim, e disse assim: agora tu consegue ter clareza que foi isso que tu fez a vida inteira com nós? Aí ela chorou mais ainda. Mas o que ela fez, eu com muito respeito, sabendo o que eu estava fazendo, aquele momento ela trouxe consciência de que ela, tudo que ela menos gostava na minha avó era aquilo que ela mais entregava para nós, porque aquilo feria ela também. E pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas machucadas machucam pessoas. Pessoas curadas curam pessoas. Quando eu tomei consciência disso, quando eu estava participando de treinamento, de mentoria, de processos de desenvolvimento, de cura, de libertação, como vocês estão, e eu tomei consciência disso, eu passei a ser a pessoa que elogiava, mesmo sem receber elogio. E isso foi me transformando de dentro para fora. E isso eu posso dizer que aquilo que Deus fala na palavra é real. A gente só vence o mal, a gente só rompe a maldição quando nós escolhemos entregar aquilo que muitas vezes nós não recebemos. Mas que aquilo é bom, aquilo é de bem. E isso vai transbordar em nós. Então vocês estão no ambiente buscando essa transformação, buscando essa evolução. Se permitam a fazer tudo que todos os profissionais que passarem por aqui compartilhem com vocês. Porque isso transforma a nossa vida. Decisões mudam o nosso destino. Que você decida todos os dias buscar ativar o seu corpo, a sua alma, a sua mente e o seu espírito. Porque é esses três incongruência que vão te trazer vida e vida em abundância. Você não veio para sofrer, você não veio para viver em dor, em sofrimento. Você veio realmente para ter uma vida plena, com abundância e prosperidade dentro dos planos e da vontade que Deus tem para sua vida. E isso você só vai ter clareza
à medida que você tiver relacionamento com Ele. Certo, gente? Sei que passei um pouquinho do meu tempo, mas se vocês tiverem alguma pergunta, espero ter contribuído com vocês. Eu sei que eu gosto de falar pra caramba, então tentei simplificar ao máximo aqui com vocês e trazer algo que pudesse agregar aí na vida de vocês também. Muito obrigado, Rita. Eu tinha algumas perguntas para te fazer. Eu vou esperar um pouquinho para ver se as pessoas se manifestam, porque esse último depoimento seu aí foi muito, muito forte e faz a gente parar para fazer uma reflexão, né, sobre nossas vidas. Então eu vou deixar um pouquinho para ver se as pessoas têm alguma dúvida. E se não tiverem, eu vou fazer uma pergunta para você, tá bom? Quem quiser Show. se manifestar aí, pode abrir o microfone e fazer uma pergunta, gente. Fica à vontade. A hora é agora. Bora lá, adoro compartilhar. Então eu vou começar com a minha. Rita, gostei muito da sua palestra, tá? Sensacional mesmo, fora de série. Não tenho dúvida que essa noite vai ficar marcada no grupo nosso. Então eu tenho que te agradecer primeiramente. E você falou a respeito de procurarmos, né, uma aproximação para aqueles que estão afastados de Deus e mesmo para aqueles que estão sempre procurando uma aproximação, manter isso. Eu te faço uma pergunta: uma pessoa que acha, isso é muito normal, que ela está fora dos conceitos tradicionais de Deus ou que ele tem imperfeições, como qualquer pessoa tem imperfeições. Como estar perto de Deus, como se dirigir a Deus, e ele sabe que tem essas imperfeições. Como ele permitir estar perto de Deus, sabendo que ele é uma pessoa que tem imperfeições e que talvez não seja merecedora. E para ele fica com medo, às vezes, de cometer a hipocrisia de estar ligado a Deus, sabendo que é uma pessoa imperfeita. Perfeito. Vamos lá, então. A palavra de Deus vai dizer que Deus nos recebe como a gente está, mas não nos deixa como chegamos. Ou seja, a partir do momento que a gente vai tendo um relacionamento íntimo, conhecendo a palavra de Deus, o Espírito de Deus vai ir transformando a mim e a você. A Kelly me conheceu num tempo em que eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Muito mais ansiosa, muito mais crítica. Na ânsia de agradar, muitas vezes a gente desagradava. Não controlava a minha língua, a pessoa me batia, já levava, né? E claro, depois eu fui passando por N processo de desenvolvimento pessoal, emocional. Mas eu vou dizer para vocês que quando eu cheguei e comecei a buscar a Deus, eu, o Espírito, ele vai nos tocando numa delicadeza que ele vai nos convencendo. Por isso que nós, seres humanos, a gente vem aqui e compartilha de Deus, né, daquilo que a gente acredita que está na Bíblia, mas eu não convenço ninguém. Somente quem convence cada um de nós, assim como eu fui convencida um dia, é o Espírito de Deus. Então, não importa as tuas imperfeições, Deus conhece o seu coração. Ele não criou-nos para sermos perfeitos. O único perfeito foi Jesus. E Jesus, mesmo assim, foi apedrejado, cuspido e depois morreu numa cruz para que eu e você, nas nossas imperfeições, nos aproximássemos de Deus, tivéssemos um relacionamento para sermos moldados por Deus. Por isso que Deus nos compara a um vaso de barro nas mãos do oleiro. Quando a gente chega para Deus, muitas vezes o nosso vaso está despedaçado, emocionalmente, fisicamente, muitas vezes espiritualmente, porque muitos, como eu, já buscaram Deus em inúmeras formas. Tudo que diziam para mim que era de Deus, eu estava fazendo, buscando, né? Mas nada preenchia realmente. Era uma busca que nunca terminava. Até que eu comecei a buscar realmente, não, peraí. Eu comecei a buscar na palavra, eu comecei a ouvir pregadores que entendem da palavra de Deus, e realmente depois eu fui, então, me conectar a uma igreja, né? Uma pessoa que realmente é muito usada por Deus e foi usada para mim me conectar. Mas o que que é importante? Eu e você sempre vamos ser imperfeitos aos olhos de Deus. Inclusive, tem um versículo que vai falar o seguinte: se eu e você acharmos que nós não temos pecados, olha que forte isso. A palavra de Deus, no versículo. Se eu e você acharmos que nós não temos pecados, a gente está chamando Deus de mentiroso. Olha que forte isso.
Por quê? Porque todos os dias nós vamos pecar. E Deus sabe disso. Ele nos criou dessa forma. Só que Ele quer que todos os dias eu e você lutemos contra o pecado. Ele quer que todos os dias, com o auxílio do Espírito Santo, a gente vá desenvolvendo, fortalecendo o nosso espírito, o espírito dele que habita em nós, para que a gente vá vencendo a nossa carne. E aí a gente vai se tornando perfeito aos olhos de Deus, mas não na nossa natureza humana. Né? A nossa carne, ela nunca vai ser, ela não vai ter perfeição nenhuma, como aquele versículo início ali, né? A carne não produz nada que se aproveite, né? Mediante a Deus. Então a gente vai trabalhando, Deus vai ir trabalhando nas nossas imperfeições de acordo com o que a gente alimenta no espírito dele. Muito bom. Respondi? Respondi. Muito bem. Muito obrigado. Eu vou aproveitar e vou fazer um comentário. Rita, obrigada pelo teu compartilhar. Só vou fazer um comentário que quando você trouxe como nós vemos os nossos pais, eu faço muitos anos de terapia, então muitas coisas eu já identifiquei em mim que eu repito o comportamento dos meus pais, que alguns comportamentos que eu desaprovo, né? Mas quando você trouxe a pergunta de como eu vejo meu pai e minha mãe, a primeira coisa eu não vou compartilhar aqui, mas assim, a primeira coisa que me veio sobre um deles foi um sentimento não muito gostoso. E eu olhei para mim, realmente, isso aqui eu repito nas minhas relações de trabalho, eu repito nas minhas relações com o próximo, até quando você trouxe a dificuldade de dar o não, de dizer o não, é pura, única e exclusivamente o comportamento de um dos meus pais, e que eu acho que ele deve mudar, mas eu estou fazendo a mesma coisa, só que de formas diferentes, né? Em ambientes diferentes. Isso aí. Então, quanto para mim isso foi muito válido e que nem dizem, né, que nem tem nas terapias, né? Uma lâmpada acesa, ela nunca mais consegue ser apagada, né? Posso demorar talvez para ressignificar e trabalhar a minha personalidade, né? A minha atitude agora. Mas foi um start assim, um acender de luz muito grande. Então, só quero agradecer. Que coisa boa. E assim, quando a gente vai para pai e mãe, gente, é tão profundo. Por isso que a gente precisa buscar, sabe, esse entendimento, a questão do masculino que habita em nós, né? 50% cada um, masculino e feminino, que é a genética. Pensa só, a gente traz, né, na nossa genética 50% pai e 50% mãe. Só que Deus já tá falando isso na Bíblia, quando Deus fala o seguinte: o homem deixa o seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e de dois ele forma um só. Quem é um só? Nós. Né? Então, esse masculino e feminino que a gente traz dentro de nós, isso está muito relacionado com as coisas como a gente gera na nossa vida. E aí eu trabalho muito essa questão quando a gente vai olhar para os resultados, principalmente financeiros das pessoas, como assim eu transformei os meus também, e a forma como a gente mantém as coisas na nossa vida. Quando eu fui compreender, que eu fui estudar mais a fundo essa questão dentro da psique, o masculino, o feminino, pai, mãe, essa relação, e aí, quando eu comecei, eu não tinha tanta clareza. E, na verdade, eu fui fazer MBA de Neurociência e Psicologia Positiva porque eu queria, no final, fazer o meu TCC sobre atrelando a Bíblia junto. Foi incrível na criação da realidade, o poder do pensamento. E aí, quando a gente vai estudar isso, por exemplo, a Kelly sabe, né? Eu tive dois relacionamentos incríveis antes, um de 9 anos e um de 4 anos e meio, e o último eu tava noiva. Dois caras extraordinários. Só que chegava um momento desse relacionamento que esse relacionamento perdia a graça pra mim. Eu via eles como meus amigos, eu não conseguia mais ter um relacionamento de homem e mulher com eles. E eu me culpava e dizia, meu Deus, mas eles são extraordinários. Eu que devo ser doente, eu dizia, devo ser errada, né? Mas por que que isso acontecia? Quando eu parei para estudar sobre isso, foi quando eu tive clareza. Emocionalmente, eu ainda era casada com meu pai, porque eu me envolvi no meio da relação da separação dos meus pais. E emocionalmente, eu ainda precisava proteger o meu pai. E se eu precisava proteger o meu pai, eu não tinha espaço para que um marido viesse para minha vida, porque esse lugar já estava ocupado. Porque o pai, aos olhos da mulher, é o primeiro outro.
por isso que eu sempre, quando eu vou em palestra, eu falo, quando tem homens, principalmente, ontem eu estava em Seberi, foi lindo, eu falei para os homens, pais, vocês que definem identidade em filha. Mãe é o espelho, pais definem identidade. Isso a gente vê também na Bíblia. Então, quando o pai começa a ativar essa identidade na mulher desde criança, a gente se torna mulheres também adultas bem diferentes do que a gente vê a nossa geração vivendo. Porque os nossos pais não tinham esse conhecimento, nós estamos tendo a oportunidade de ter esse conhecimento. Então, quando a gente olha para o nosso pai e para a nossa mãe, entende como que eles influenciam na forma como a gente gera e na forma como a gente mantém as coisas, a nossa vida começa a ser muito transformada. Isso é muito lindo. Sem sombra de dúvida, Rita. Sem sombra de dúvida. É uma noite, assim, de muita reflexão, né? Muito forte. E a gente só tem a agradecer a sua contribuição. A gente fica muito feliz de você ter aceito. Nós temos uma live também no Isso aí. Instagram, no Teatro Online, que a gente vai marcar. Eu acho que esse conteúdo, né, vai ser abordado de uma forma diferente. Dentro do nosso grupo aqui é sempre uma coisa mais profunda, de Sim. reflexão. Eu queria agradecer você, em nome do Mente Blindada, e espero que todos que tenham participado tenham gostado. E aqueles que não conseguiram estar ao vivo vão assistir depois. E eu não tenho, eu acho que eu tenho certeza que vai ser uma boa aula para eles assistirem aí. Rita, muito obrigado, tá? Gratidão, eu que agradeço, gente. Gratidão, Kellen, Elias, principalmente, todos que estão aqui, que vão assistir depois. Que realmente, né, isso toque vocês. Quero fazer uma oração com vocês aqui antes da gente terminar. Porque Deus Obrigado. fala na palavra dele que é onde dois ou mais estiverem em nome dele, ali ele estará, ouvirá e atenderá. Vamos fazer uma oração por esse grupo. Que vocês tenham cada vez mais sucesso no propósito que Deus colocou na vida de vocês através do Mente Blindada, né? Do meu psiquiatra online também. E que vocês toquem aí realmente levando cura, transformação, renovo, né? E uma abundância de corpo, alma e espírito a todos que passar por aqui, tá? E gratidão mais uma vez. Fiquei muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês. Espero que toque aí a vida de todos. Vamos lá, vou Obrigado. te convidar a fechar os teus olhos ou colocar a mão no seu coração, como você preferir. Nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo, Pai, por tu dar propósito a pessoas de gerarem, de criarem ambientes de cura, de restauração, de renovo, para que pessoas realmente possam se conectar com aquilo que é os teus planos, o teu propósito, as tuas promessas, que são planos de bem, são planos de prosperidade, são planos de plenitude e abundância. Em nome de Jesus, nós oramos te agradecendo porque tu és bom, tu és sobre todo nome. Tu é o Senhor e Salvador das nossas vidas, que aquelas pessoas que ainda não têm intimidade, não têm um relacionamento profundo contigo, possam vir a te buscar, a te procurar e sejam tocadas pelo teu Espírito. Espírito Santo, que tu venha tocando cada um que está aqui, cada um que faz parte desse grupo, que tu venha trazendo restauração, renovo, cura, cura na alma, cura na mente, cura no corpo, que eles venham sendo cheios do teu Espírito, que a vida deles possam ser tocadas pela tua presença. Em nome de Jesus, nós oramos, repreendendo todo espírito de depressão, todo espírito de ansiedade, todo espírito de dor, de sofrimento, de angústia, todo espírito de enfermidade, que seja repreendido das vidas deles, que caiam por terra em nome de Jesus. Nós oramos que haja vida sobre a vida deles, nós declaramos vida sobre a vida de cada um. Vida sobre a casa, sobre a família, um novo tempo chegando na vida deles, portas se abrindo, um tempo de abundância, um tempo de alegria, paz que excede todo entendimento, um tempo onde teu espírito vai tocando e enchendo a vida de cada um da sua presença e que eles venham viver algo novo, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Gratidão. Um beijo Amém. grande para vocês. Obrigado, Até Rita. Fica mais. com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.